Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo, essa é mais uma aula da matéria de montagem de circuitos eletrônicos e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um layout de placa de circuito impresso no Proteus. Recapitulando o que eu falei naquele vídeo sobre o que era um software CAD, eu vou deixar o link dele aqui em cima no card para quem ainda não assistiu. Eu expliquei que esse tipo de software é dividido em três partes. Uma onde desenhamos o esquema elétrico, que já vimos isso no Proteus. A segunda parte, que é o SPICE, onde fazemos simulações. Já vimos isso também no Proteus. Utilizamos LED, chaves, potenciômetro e instrumentos de medição virtuais. Agora vamos ver a terceira parte desse software, que é onde fazemos o desenho da placa de circuito impresso. Agora vamos ver os componentes com seus tamanhos reais e transformar todas as ligações entre os componentes em trilhas. Iniciando o Proteus, então, eu vou criar um novo projeto, seleciono a pasta onde eu quero salvar, vou dar um nome e Next. Aqui escolhemos qual o tamanho da nossa página no esquemático. Vou manter o mesmo padrão que viemos utilizando ultimamente, Landscape A4. Aqui tem uma diferença em relação aos projetos que criamos anteriormente. Como nos outros vídeos eu só fiz esquemático e simulação, a gente não precisou criar a parte de PCB. Agora eu preciso criar. Então eu vou escolher Create PCB Layout from Select Template e vou escolher essa opção que já está setada, Default. Next. Aqui são apresentadas algumas configurações sobre a quantidade de layers que eu posso trabalhar no Ares, que é a parte da ferramenta onde vamos fazer o layout. Não precisa mudar nada, clique em Next novamente. Na última etapa vamos manter sem projeto de firma. Agora no resumo a gente vê que o nosso projeto envolve esquemático e layout. Os projetos anteriores envolviam apenas esquemático. Clica no botão Finish e quando o Proteus é carregado, agora a gente tem duas abas. A aba de PCB Layout, que é onde estamos, essa tela preta, e a aba de Schematic Capture, que é aquela que já estamos acostumados a trabalhar. Para exemplificar essa etapa, eu vou fazer um projeto bem simples. Vamos fazer uma fonte de 5 volts com entrada AC. Então, para isso eu preciso pegar alguns componentes. O primeiro componente que vamos precisar é um alternator. Ele é um simulador de tensão alternada. Veja que esse componente é composto por um símbolo e não possui package, não possui encapsulamento. Precisamos também de um transformador. Da mesma forma, ele também possui símbolo e não possui encapsulamento. Preciso de uma ponte de diodos. Esse componente já possui o símbolo e possui um encapsulamento. Se você já montou uma fonte real na vida, você vai lembrar desse componente aqui. Um componente de 4 pinos, onde eu tenho a entrada AC nos pinos internos e a saída positiva e negativa nas extremidades. Vou precisar também de alguns capacitores, um capacitor eletrolítico grande, símbolo de um capacitor de eletrolítico polarizado e o encapsulamento. E aqui ele mostra que a distância entre os dois terminais do componente é de 7,5 milímetros. Vou usar também um capacitor cerâmico, o símbolo do capacitor sem polaridade e o encapsulamento. Aqui a distância é de 0,2 polegadas. O regulador de tensão que eu vou utilizar, o 7805, possui duas opções no Proteus. A primeira, que é um regulador de 5 volts 1 A, que utiliza esse encapsulamento. E a segunda opção é de 5 volts 100 mA e utiliza um encapsulamento chamado TO92. Esse encapsulamento aqui é igualzinho ao encapsulamento dos transistores BC547, por exemplo. No nosso projeto eu vou utilizar o primeiro, o de 1 A, utilizando o encapsulamento TO220. Preciso também de um resistor. Vou utilizar o resistor genérico, que também possui encapsulamento, distância entre os pinos de 0,4 polegadas. E por último um LED. Vou pegar o LED azul. O LED, assim como o transformador, não possui encapsulamento. Se você teve dificuldade de acompanhar como eu escolhi cada componente da biblioteca, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, onde eu mostro passo a passo como procurar componentes na biblioteca. Agora vamos montar o circuito. Eu inseri no circuito 3 voltímetros, 2 para medir tensão alternada na entrada do circuito e um para medir tensão contínua lá na saída. Se você também não entendeu como eu fiz isso, assista o vídeo onde eu faço uma introdução ao Proteus mostrando como conectar os componentes e é o vídeo onde eu falo sobre instrumentos virtuais. Nosso circuito é composto pelo alternator, que está gerando 110 volts de tensão alternada RMS, um transformador abaixador que está recebendo 110 volts e transformando em 15 volts também alternado, ponte retificadora e capacitor de filtro, transformando a tensão alternada em tensão contínua pulsante e diminuindo o RI. Por último, o CI regulador 7805, que recebe os 15 volts na sua entrada e transforma em 5 volts contínuo. Como carga eu liguei um LED e o voltímetro DC mostrando 5 volts. Agora vamos para a parte de layout do Proteus. Eu vou clicar então na aba PCB Layout. Se você estiver utilizando uma versão anterior à versão 8 do Proteus, a sua ferramenta é dividida em ISIS e ARIS. O ISIS é onde trabalhamos com o esquemático. O ARIS é essa parte aqui de layout. Para você passar de um módulo para o outro, basta você clicar lá no canto superior direito, no botão vermelho onde está escrito ARIS. Na parte de edição de layout, o ARIS, as ferramentas estão dispostas de uma forma bem parecida com que elas estavam dispostas na parte de edição de esquemático. Na barra lateral esquerda, eu vou selecionar a opção Component Mode. E agora eu vejo aqui a minha lista de componentes. Selecionando o componente, eu vejo em cima o seu encapsulamento. Então eu tenho
a ponte de diodos, o capacitor eletrolítico, os dois capacitores cerâmicos, o LED. Lembra que na hora que escolhemos ele na biblioteca ele estava sem encapsulamento? Ele tem inclusive uma indicação de erro aqui, da mesma forma que o transformador. O resistor e o 7805. A primeira coisa que precisamos fazer antes de começar o layout é corrigir os erros, tanto do LED quanto do transformador. Então eu vou voltar na parte de edição do esquema elétrico, vou selecionar o componente com problema, vou começar pelo LED, clico com o botão direito e vou na penúltima opção, Packaging Tool, ferramenta de encapsulamentos. Seleciono, aparece uma mensagem, pode clicar em OK. Clico no botão Add para adicionar um encapsulamento para esse componente e vou pesquisar pelo tipo de componente que estou trabalhando. No caso é um LED. E ele me traz aqui algumas opções. A opção pré-selecionada é uma opção interessante. É um LED com distância entre os pinos de 0,1 polegada, ou seja, 2,54 milímetros. Seleciono e clico em OK. Agora eu preciso associar os terminais do meu símbolo aos terminais do footprint do componente. A coluna PIN mostra os pinos do símbolo do componente. A coluna A, que está vazia, são os pinos do footprint do componente. Eu vou vir na primeira linha da coluna A e vou digitar a letra A e dou um tab. Veja que ao fazer isso, o meu pino A ficou branco, ou seja, eu associei o terminal A de anodo do símbolo ao terminal A de anodo do footprint. Vou na célula de baixo e vou colocar agora a letra K de catodo e dou um tab para sair. Ela também ficou branca. O que isso mostra pra gente? Que os dois terminais do LED foram associados aos terminais de um símbolo. Clico no botão Assign Package. O primeiro aviso você pode clicar em OK. Agora ele pergunta em qual biblioteca você quer salvar esse encapsulamento. Eu vou utilizar o User DVC. Clica no botão Save Packages e ele pergunta se você quer atualizar todos os componentes LED Blue com esse encapsulamento. Eu vou escolher Yes. Veja que agora o símbolo do LED traz o nome dos terminais, anodo e catodo. Se eu for agora na ferramenta de edição de layout, o LED possui um footprint associado a ele. Precisamos agora corrigir o problema no transformador. O transformador é um item fisicamente grande, que possui 4 pinos. 2 pinos do primário ligado direto na rede AC e 2 pinos do secundário que são ligados na nossa ponte retificadora. Quando em um projeto utilizamos um transformador grande, não colocamos ele em cima da placa. Geralmente ele vai ficar posicionado em algum lugar da caixa e apenas puxamos fios referentes aos seus sinais, primário ou secundário, para onde queremos conectar. O primário na rede elétrica e o secundário na placa. Eu poderia associar ao transformador, então, um conector de 2 vias que seria conectado na minha ponte retificadora. Se eu tentar fazer isso da mesma forma que eu corrigi o problema no LED, eu não vou conseguir, pois na minha tabela de pinos do transformador ele possui 4 pinos. Então eu não posso escolher um componente com menos de 4 pinos e tentar associar ele. Vamos ver. Vou tentar associar esse transformador a um conector apenas os 2 pinos do secundário. Conector com pino 1 e pino 2. Vou associar ao S1 e S2. Se eu tentar dar um Assign Package agora, ele vai me dar um erro, dizendo que o componente que eu escolhi, o T-Block I2, não pode ser salvo, pois eu não conectei nada aos pinos P1 e P2 do transformador. Então eu deveria colocar um conector de 4 vias, mas isso não faz muito sentido, porque eu estaria colocando os dois sinais que são ligados na tomada na nossa placa. Para resolver esse problema, então, eu excluo o transformador e no lugar do transformador eu vou colocar um conector de 2 vias. Então vou na biblioteca. Ok, agora vou conectar. E nas propriedades desse conector, eu vou indicar que ele é o conector do transformador. Obviamente, agora eu não consigo mais simular esse circuito, pois a ponte retificadora agora está conectada a um conector e não mais a um transformador. Porém, na parte de edição de layout, eu não tenho mais nenhum erro. Todos os componentes possuem footprint. No próximo vídeo, vamos desenhar a área da placa e posicionar os componentes. Se gostou do vídeo, clique no botão curtir. Deixe suas dúvidas e sugestões aqui embaixo nos comentários e se inscreva no canal.